Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, nesse vídeo eu vou falar de um monte de coisa. Vou falar da Zambelli, que agora tem condenação, ela tá arrependida. Eu vou trazer as últimas notícias envolvendo o senador Marcos Duval, Alexandre de Moraes, que admitiu o encontro, aí explicou algo que o Marcos Duval depois disse que o Moraes está mentindo. Agora o Duval está querendo que o Moraes seja afastado ali dos inquéritos, né, que investigam o dia 8 de janeiro. Enfim, tem também o Lula que falou uma coisa certa, né? O que será que o Lula andou falando aí de certo? Eu vou trazer pra vocês e muito mais. Só que antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal e não tá inscrito ainda. Ou se puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, likezinho. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, Carla Zambelli, deputada federal do PL pelo estado de São Paulo, foi condenada. Vai destacar aqui uma matéria que ela foi condenada pela Justiça Paulista. Se alguém pensa, lá vem o Xandão perseguir, não. Justiça Paulista condenou Zambelli a pagar uma indenização de R$ 8.900. Por quê? Pelo uso indevido de uma fotografia de Guilherme Boulos, do PSOL. Em 2021, Zambelli publicou críticas a Boulos em suas redes sociais e anexou uma imagem feita pelo fotógrafo, eu acho que fala assim mesmo, Peter Leone. A deputada, no entanto, não pagou pelo uso da imagem, poxa prezada, e sequer tinha autorização do fotógrafo para utilizá-la. Ela se defendeu, mas não adiantou, vai ter que pagar mesmo assim, nem tanto fala aqui pelo valor, que não deve fazer nem cócegas no bolso da Carla Zambelli, mas pela situação assim que envolve ela, a segunda mais votada do estado de São Paulo, e Guilherme Boulos, deputado federal mais votado agora nas eleições em 2022. Então tivemos esse embate e muita gente coloca esses dois como pré-candidatos à prefeitura de São Paulo em 24. O Boulos, né, nunca negou esse desejo, foi em 2020. O Lula chegou a prometer para ele que iria apoiá-lo, né, disse iria, porque parece a coisa não está mais bem assim. Né, inclusive essa foi uma das, né, condições ali para o Boulos retirar a candidatura ao governo do estado de São Paulo. Mais recentemente, né, tem núcleos dentro do PT, inclusive Gilmar Tato, que disputou a prefeitura em 2020, dizendo que o PT tem que ter candidato próprio, e aí olha, o Boulos vai ter que tentar de novo manter essa união do chamado campo progressista ali com o PT em torno do seu nome, mas, né, falta bastante tempo para ver o que acontece. E por falar em Carla Zambelli, ela agora se diz arrependida de ter sacado a arma e perseguido o homem em via pública lá em São Paulo. O episódio ocorreu em 29 de outubro, às vésperas da eleição no segundo turno. Abre aspas para Zambelli arrependida. Se fosse hoje eu não teria dado atenção ao homem. Mesmo se ele me xingasse e cuspisse em mim como fez, eu daria as costas e iria embora. Mas naquele dia eu estava em um alerta muito grande por conta de ameaças que sofri. Saquei a arma e me arrependo disso, afirmou ela, coluna aqui do Metrópolis. Agora, será que ela está arrependida de coração ou por medo, né, de tudo que ela está sendo agora aí investigada e já com denúncias feitas pela PGR, né, que no dia 25 ela então foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A PGR então solicitou ao ministro do STF, Gilmar Mendes, a decretação da pena de perdimento da arma de fogo e ainda o cancelamento definitivo do porte de arma, né, da denunciada. Pediu também que Zambelli seja condenada a multa no valor de R$100 mil. Isso aqui vai mexer mais no bolsinho da Zambelli, hein, por danos morais coletivos. A deputada alega que a proibição do porte de arma de fogo às vésperas da eleição seria somente para CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, e que o porte dela seria federal. Zambelli cita ainda 2 artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal para sua defesa. Um deles aqui, o 301, diz: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Bom, não sabia que provocar pessoas na rua por motivos políticos agora pode ser motivo para declarar ali uma prisão, né, em flagrante. Me parece muita cara de pau da Zambelli. Por falar em cara de pau, o Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo, já deu várias versões sobre a reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira. Agora explicou por que para Veja ele disse que Bolsonaro falou algo, né, na tal reunião e negou isso em depoimento lá à Polícia Federal. Daniela Lima, da CNN, publicou: Marcos Duval agora diz que quis, abre aspas, fazer um glamour, fecha aspas, para ajudar um ex-assessor que trabalha agora na Veja e, por isso, ampliou o que, na entrevista, ele atribui
a Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o repórter também teria gravado a entrevista de forma ilegal, sem autorização. Bom, peraí. Queria ajudar o ex-assessor que agora trabalha na Veja, mas diz que foi gravado sem autorização, que a gravação então é ilegal. Isso já está até publicado na Veja, inclusive. Isso aqui não dá para dizer também, nossa, que o Marcos Duval foi gravado sem saber, porque na live com o MBL, que começou toda essa polêmica, ele disse, vocês vão ver na sexta-feira vai sair uma bomba aí, que a Veja vai publicar, ou seja, ele sabia que a Veja ia divulgar. Então, se ele sabia, não foi surpresa, não foi algo sem querer, com uma gravação sem autorização, como agora ele está querendo alegar. Desde o começo eu tô achando essa história muito esquisita, mas me impressiona, assim, como é que pode ter alguém como o Marcos Duval? Será que isso aqui é frouxidão moral? Porque ele fala uma coisa, não sustenta, e depois dá uma outra versão? Será que ele está mentindo desde o começo, ou estava falando a verdade, foi ameaçado e agora está mais perdido que pernilongo na hora dos aplausos? Olha, francamente, mas até agora tem algumas coisas que batem aí em todas as versões que ele já deu. Que é ter tido a reunião com Bolsonaro, que na melhor das hipóteses, para o Bolsonaro, ele teria pelo menos ficado calado e não repreendeu o plano golpista narrado por Daniel Silveira. Essa aqui é a versão dita à Polícia Federal. Só que isso, por si só, já falei várias vezes, compromete Bolsonaro, tá enrolado até o pescoço. Outra coisa que se confirmou em todas as versões é o encontro posterior com Alexandre de Moraes, em que o Marcos Duval teria contado que ouviu do Daniel Silveira, já que Bolsonaro supostamente teria ficado calado. Aí alguém pode pensar, mas o Moraes ouviu e não fez nada. O próprio Alexandre esclareceu durante participação por videoconferência em um evento que acontece na cidade de Lisboa, capital de Portugal. O Moraes disse o seguinte: eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial para mim não existe. E disse mais, Alexandre, foi exatamente essa tentativa de uma operação Tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos à tentativa de um golpe no Brasil. Concordo com o Alexandre, é um negócio assim, surreal. Mas se preparem, porque o Xandão passou de todos os limites ao dizer Operação Tabajara. É óbvio que eu estou sendo bastante irônico. E mereceu uma enquadrada da Trudruá do Rico, do EcoWall. Confesso, não conheço a Trudruá, também não conhecia o EcoWall, passei a conhecer hoje. Ela escreveu o seguinte: as expressões Operação Tabajara e tentativas Tabajara empregadas para caracterizar o suposto plano antidemocrático arquitetado por Daniel Silveira e Bolsonaro são racistas, porque associam o nome do povo Tabajara, sociedade anterior à colonização europeia, à ideia pejorativa de falsa, ridícula e menor. E para quem se lembrou do Cacete Planeta ao ouvir Operação Tabajara, ela vai explicar. Os ecos do racismo recreativo anti-indígena ensejado pelo programa Cacete Planeta tem se tornado comum na linguagem jurista atual. Esse tipo de marginalização tem o mesmo objetivo de outras formas de racismo: legitimar hierarquias presentes na sociedade. Ai, meu Deus do céu. Esse tipo de marginalização tem o mesmo objetivo de outras... Ai, meu Deus. Bom, Esse tipo de marginalização tem o mesmo objetivo de outras formas de racismo: legitimar hierarquias presentes na sociedade brasileira de forma que oportunidades sociais permaneçam nas mãos de pessoas brancas. Oh, meu Deus do céu, tenha santa paciência, viu? Mas voltando aqui ao que o Moraes disse, ele falou que não tem intimidade com Marcos Duval, com quem afirma ter conversado apenas 3 vezes na vida, e disse que, como ministro, é comum receber parlamentares que o procuram no STF. E agora o detalhe aqui que pode dar uma sacudida na história. Marcos Duval negou que teria recebido essas orientações do Moraes, esse pedido para que fizesse algo de forma formal, abre aspas, para o Marcos Duval. Não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes, quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Bolsonaro fossem formalizadas. E vejam bem, tenho como provar que, ao comunicar ao ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo por escrito e testemunhalmente, em nenhum momento recebi orientações do ministro para fazer a referida formalização.
disse Duval lendo uma nota. Então, né, aqui ele está fazendo agora, chamando na prática o Moraes de mentiroso, falando que não são verídicas as informações que o Moraes disse nessa videoconferência. E detalhe, se o Duval disse que tem como provar, será que ele então gravou o Alexandre de Moraes? Vixe, porque se gravou de fato, o Xandão aqui, né, pode ter sua vida complicada. O Marcos disse, inclusive, que vai pedir o afastamento de Moraes do inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro. Então, aqui uma ameaça velada do tipo, olha, Xandão, eu vou provar que você está mentindo. Será que vai conseguir? Bom, e esse aí dá sinais, né, politicamente falando, que está morto, pelo menos nesse momento. Ele tem algumas chances de reverter a situação, caso entregue de vez Bolsonaro e tente sair como herói entre os anti-bolsonaristas. Ou caso ele consiga realmente complicar de vez a vida de Moraes e assim tentar sair como herói entre aqueles que odeiam o ministro do STF. Por enquanto, o Marcos Duval está queimado com todo mundo e começa já a ter uma movimentação no Senado, né, que pode levar o Duval ao Conselho de Ética, alguma coisa, porque aí ele também teria de alguma forma prevaricado ao não formalizar essa denúncia. Bom, e o Lula? O Lula andou falando a coisa certa em recente entrevista, e quando ele faz isso, eu, mesmo não sendo lulista nem petista, quem me acompanha mais tempo sabe, vem aqui elogio sem nenhum problema, porque eu quero o melhor para o nosso país e para o nosso povo. Na entrevista que ele concedeu à Rede TV, Lula voltou a chamar a independência do Banco Central de bobagem e sugeriu que pode rediscuti-la depois de encerrar o mandato do atual presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Disse aqui ele, o povo está melhorando de vida? Não. Então eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou esperar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Na mesma entrevista, no entanto, o petista disse que elaborar uma proposta de mudança para a autoridade monetária é irrelevante e afirmou que o que está em pauta é a questão da taxa de juros. Disse ele, o Brasil precisa voltar a crescer. Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75, afirmou ele em relação à Selic, que foi mantida recentemente aí, né, pelo Copom. Para o presidente, a meta de inflação fixada pelo Banco Central para 2023, 3,25, é um exagero que vai obrigar o Brasil a arrochar para cumprir. Eu fui nas minhas redes sociais e disse, parabéns pela fala, Lula, espero que negocie e consiga reverter essa independência do Banco Central aprovada no governo Bolsonaro e que após a mudança ele não pratique os juros que foram praticados no seu governo e no da Dilma quando o Banco Central não era independente. Porque sim, antes dele se tornar oficialmente independente, a taxa de juros no Brasil era astronômica, tanto nos governos Lula, na Dilma, aí deu uma caída ali na do Temer, Bolsonaro subiu de novo, depois caiu na pandemia, depois voltou a subir de novo, enfim. Né? Aí, tem inflação no Brasil. Nem de demanda não tem justificativa nenhuma. Então Lula tá certo aqui quando ele fala que não tem necessidade de estar essa taxa onde está. Então vamos ver se de fato vai ficar só na conversa ou se de fato Lula vai, né, tentar fazer algo para reverter essa independência ou sei lá, fazer o quê, porque não dá para aguentar a taxa de juros nessa altura que prejudica o povo que trabalha, que produz e que beneficia o rentismo e prejudica também a União que gasta mais aí nesse serviço da dívida. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui, né, com essas várias notícias. Quero saber o que vocês acham e de algumas delas. Deixa aqui porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Valeu e até o próximo vídeo do canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.